No capítulo de hoje de Força de Mulher, Arif, após ser sequestrado, sofre diversas agressões e é salvo graças a Seida e a seu ex-marido Peyami, que ficam no encalço dos sequestradores e fazem eles temerem, optando por libertar Arif. Embora negue, Bahar fica apreensiva e começa a orar pela vida de Arif, passando toda a noite acordada observando a rua. Arif leva outra surra antes de ser libertado e agora tem que lutar contra o tempo para sair da floresta que está repleta de lobos. E ele também está muito machucado. Atice prefere manter Sirin informada sobre o que está acontecendo com Arif e acaba causando uma discussão com Enver, que não é a favor de que Sirin saiba do que está acontecendo naquela casa. Bahar vê quando Arif chega em casa e logo vai falar com ele. Ela percebe que Arif está machucado e pede para que ele vá até o hospital, porém Arif é um pouco rude com Bahar e fecha a porta em sua cara, deixando a mocinha completamente devastada com esta situação. Bahar fica cheia de culpa e remorso e é consolada por Enver. Bahar pede perdão a todos por seu comportamento nos últimos dias e diz que não é nada sem a sua família. Ela abraça a todos e pede perdão por seu comportamento, dizendo que os perdoa do fundo do coração. Todos ficam emocionados com a atitude de Bahar e agradecem. Nissan acorda no meio da noite e exige que seu pai, Sarp, vá visitá-los e pede a Bahar para ligar para Eve. Bahar diz que não tem um número de telefone, então as crianças perguntam se a Tice tem, e ela fala que também não sabe. Então eles ficam tristes e logo são consolados por Bahar. Olá, bem-vindos ao canal. Antes de continuarmos o resumo, escreva nos comentários de que parte do Brasil você assiste Força de Mulher. E vamos ao resumo. O capítulo começa com Arif sendo agredido pelos capangas de Nezir, enquanto Peyami, o ex-marido falso de Seida, bate na porta dos sequestradores e exige que eles falem onde está Arif. Peyami está acompanhado de outros homens e está armado. Ele entra lá com Seida, que também faz duras acusações. Peyami diz que já procuraram em diversos locais e Arif não é encontrado. Então Seida fala que com certeza Arif esteve naquele apartamento e que é melhor que eles digam onde levaram Arif, ou a coisa poderá ficar muito feia. Peyami faz uma última ameaça e vai embora do apartamento. Após as ameaças, os homens ligam para o seu chefe e dizem que uma mulher loira está completamente certa de que eles estão por trás do sumiço de Arif. E Amir diz que já sabe de quem se trata. Ele então manda seus homens arrumarem suas coisas e deixarem o local o mais rápido possível. A cena muda para Bahar, que está orando completamente angustiada pelo sumiço de Arif. Ela observa que os homens que alugaram o apartamento estão fazendo a mudança por volta da meia-noite. Ele observa Bahar pela janela, que fica completamente apavorada. Seida volta ao seu apartamento e diz para Tice e Enver que não acharam Arif em lugar nenhum, mas que os homens de Peyami estão procurando por toda parte. No cativeiro, os sequestradores de Arif recebem a ordem para deixá-lo ir. Antes disso, dão outra surra em Arif e o abandonam em uma área de mata, deixando Arif completamente ensanguentado e sem forças. Ele recobra a consciência e decide sair daquele local, e também escuta latidos de lobos, que estão cada vez mais próximos. A Tice vai até a cozinha e decide informar Sirin que talvez ela e Enver não voltem para casa esta noite, pois Arif foi sequestrado e ninguém sabe onde ele está. Sirin fica pensativa e que talvez os homens de Swat ou alguém próximo a Sarp possa estar envolvido nisso. A Tice volta à sala e Seida pergunta pelo chá. Então a Tice disse que não fez. E Enver então questiona o que ela foi fazer na cozinha. Se foi dar algum aviso a Sirin e mantê-la informada,
Atice diz que apenas queria deixar Siren despreocupada, e Enver começa uma discussão, dizendo que Siren não se preocupa com ninguém a não ser com ela mesma. Seida pede para que eles se acalmem, pois não é um momento de briga. Arif passou a noite na beira da estrada esperando alguma carona, quando de repente um caminhoneiro passa e ajuda Arif. Bahar, que havia passado toda a noite em claro, orando e esperando qualquer notícia de Arif, vê quando ele chega, ajudado pelo caminhoneiro. Arif agradece a ajuda do homem que vai embora. Arif chega em seu apartamento e é recebido por seu pai. Bahar desce as escadas rapidamente e pergunta como Arif está, e fica completamente angustiada por ver Arif todo machucado e cheio de sangue. Ela implora para que ele vá ao hospital, pois necessita receber ajuda. Arif diz que está bem, que ela não se preocupe e volte para o apartamento e fecha a porta na cara de Bahar. Bahar fica chorando completamente desolada. Enver escuta a voz de Arif e desce com Seida. Bahar diz que Arif está todo machucado e que não quis conversar com ela. Bahar é amparada e consolada por Enver, que pede que ela suba até o apartamento de Seida e fique por lá, com Atice e com Yelis, que ele vai tentar falar com Arif. No local, Bahar é consolada por Seida, Atice e Yelis. Bahar então desaba em choro e pede perdão às três, dizendo que jamais sentiu raiva ou rancor delas, porém estava pensando apenas em seus filhos. Bahar abraça Seida, abraça Yelis e abraça Atice. E Yelis diz que morreria por Bahar e que ela sabe muito bem disso. Bahar agradece e diz que vai até o seu apartamento, pois as crianças devem ter acordado. No apartamento de Arif, Enver tenta convencer o rapaz a ir até o hospital buscar ajuda. Yusuf diz que Arif não precisa de ajuda, pois é um homem forte. Quando era pequeno, chorava e não queria que ninguém o ajudasse. Arif então diz que seu pai não se lembra disso, pois quase nunca estava em casa, ou chegava muito tarde para se lembrar de quando ele era pequeno. Enver pede para que eles não briguem e então pergunta se isso teve a ver com as dívidas de jogo de Yusuf. Yusuf se levanta zangado e diz que isso não tem nada a ver com ele e vai embora. Enver então pergunta se isso é coisa de Sarp, ou dos homens que circulam Sarp. E Arif responde que sim, que são os homens de Sarp, pois ele ouviu este nome no cativeiro. Arif diz que provavelmente Sarp descobriu que ele havia pedido Bahar em casamento e também descobriu sobre o anel e talvez tenha mandado dar uma surra em Arif. Arif diz para não se preocupar com ele, mas que está bastante preocupado em relação a Bahar e as crianças, pois eles não têm como se defender desses homens. Enver fica apavorado com esta situação. Enquanto isso, em seu apartamento, Bahar é consolada por sua mãe Atice. Atice pergunta se Bahar dormiu e ela diz que passou toda a noite acordada, esperando notícias de Arif. Atice pede para que Bahar vá dormir um pouco, pois ela cuidará das crianças quando eles acordarem. Bahar decide que sim e diz que vai cochilar um pouquinho. Ao chegar em seu quarto, Bahar vê que os meninos estão acordados. Nissan pergunta se Bahar esteve todo esse tempo com Sarp, e ela diz que não. Duruk diz que ouviu uma voz vindo da sala e Bahar diz que era Atice. Duruk questiona por que os seus avós vêm sempre visitá-los, mas nunca o seu pai. E Bahar responde que em breve Sarp vem visitar os filhos. Nissan se revolta e exige que seu pai Sarp venha visitá-los. Ela pede para que Bahar ligue para Sarp. Bahar diz que não tem o número. Nissan então grita por Atice, que vai ao quarto e percebe toda a situação. Atice responde que também não tem o número de Sarp e pede para que as crianças se acalmem. Nissan pergunta se a sua tia Sirin teria o número de Sarp e Bahar diz que Sirin não tem por que ter o número de Sarp.
Ela pede para que as crianças dancem um pouquinho e deem um sorriso conforme o combinado. A Tissa abraça a filha e fica feliz por Bahar sempre conseguir controlar a situação. Agora eu quero saber de vocês. Bahar está certa em super proteger os filhos ou será que ela está mimando demais as crianças em relação a Sarp? Arif agiu certo ou não ao fechar a porta na cara de Bahar? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!